Irmãos, então hoje nós iniciaremos o capítulo 8 da nossa confissão de fé e nós iremos tratar deste assunto tão importante para nós, que é a respeito de Jesus Cristo, o nosso mediador. A nossa confissão de fé, ela vai tratar a respeito disso e diz assim: em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido de ambos. Isso é o que diz a nossa confissão de fé, que dentro do propósito eterno de Deus e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos quem? É o que nós já estudamos antes, falando sobre o pacto da redenção, que foi o pacto feito entre a Trindade na eternidade. Então, desde o propósito eterno, o que acontece na eternidade? Há um pacto chamado Pacto da Redenção, feito entre a Trindade. O Pai, ele planejou a redenção. Ele então enviou o seu Filho, Jesus, que realizou a redenção. E agora o Espírito Santo aplica a redenção no homem. Então, desde a eternidade, Deus já havia planejado a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que fala em 1 Pedro 1, 19 e 20, que diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos, por amor de vós. Então, desde a eternidade, Jesus, ele já havia se entregado por nós, antes da fundação do mundo, mas que dentro do propósito eterno, essa morte de Cristo, ela acontece na época, então, em que ele nasce, ele vai viver a vida aqui neste mundo e ele vai morrer na cruz. Mas esse plano, ele já estava planejado desde a eternidade. Então, quando nós vemos Jesus morrendo numa cruz, não é algo que aconteceu ao acaso, não é algo que surgiu por acaso, mas que surgiu já desde a eternidade, já havia esse propósito eterno. Então, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. É o que fala em Isaías 42, 1. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então, Deus, ele escolhe o Senhor Jesus Cristo para vir nos salvar. Então, ele foi escolhido pelo próprio Deus Pai. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filho unigênito significa único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que nossa confissão de fé diz, que Jesus, ele era o Filho unigênito, o único Filho de Deus. E em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. Então, Deus, ele escolhe o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Filho único de Deus e ele é escolhido para ser o quê? O mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus é o único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. O Senhor nos adotou, nos aceitou por meio de Cristo. Mas somente Jesus Cristo é o Filho verdadeiro de Deus. Deus só tem um Filho real, que é Jesus Cristo. Todos nós somos incluídos na família de Deus
por meio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, ele é escolhido para ser o quê? O mediador entre Deus e os homens. Jesus também, ele é escolhido e ele é levantado para ser profeta e sacerdote. É o que diz em Atos 3:22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Jesus, ele foi levantado, ele veio como um profeta. Ele cumpre o papel de profeta quando ele vem a esse mundo. Em Hebreus 5, diz: assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, além de ele ser o mediador, ele também é o profeta e também o sacerdote. Profeta, porque ele traz a palavra de Deus para nós. Sacerdote, porque por meio dele seria feito o sacrifício perfeito. Ele também, Cristo, ele veio para ser um rei, como diz em Salmos 2:6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Lucas 1:33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Jesus também, além de profeta, sacerdote, ele também veio como rei. O que nós observamos até agora a respeito de Cristo é que tudo, como nós estudamos já na parte dos pactos, tudo está ligado em Cristo. Tudo aponta para Cristo. E Cristo é o cumpridor de todas as profecias, de tudo aquilo que Deus havia determinado. Cristo, ele cumpre perfeitamente. E ele assume todas as questões a qual Deus havia proposto desde a eternidade. Então, ele se torna rei, profeta, sacerdote, mediador. O que mais? Ele também é o cabeça e o salvador de sua igreja. Efésios 1 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mateus 1:21. Porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus também, ele foi constituído como o cabeça da igreja e o salvador da igreja. Então a igreja só tem um cabeça, e a igreja só tem também um salvador, que é Jesus Cristo. Então não são vários salvadores, não são vários mediadores, não são vários aqueles que podem nos salvar, e sim somente um, Jesus Cristo. Somente Ele salvará o seu povo, somente Ele é o cabeça da igreja. Ele foi estabelecido para ser o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. É o que diz em Hebreus 1. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Jesus, ele foi constituído como o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a ele. Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia, que há de julgar o mundo, com justiça por meio de um varão, que ele destinou, Deus destinou, Cristo, para julgar o mundo.
e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Jesus também, ele se tornou o herdeiro de todas as coisas, tudo pertence a ele. E ele também agora se tornou, ele será o juiz de todo o mundo. Ele quem julgará todos os homens. Então aqui é o estabelecimento de Cristo. Por que Cristo é o Senhor? Porque Cristo é o mediador, e não Maria, e não os santos, e não os anjos, e não o Papa, e não os pastores, e não os homens. Porque somente Cristo, ele assume verdadeiramente todas as qualificações de um mediador, de um Deus, de um Senhor. Somente Ele. Então, desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo, deu a Cristo um povo, para ser a sua descendência, e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. João 17,6 diz: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Então, o povo, os escolhidos, eles foram dados a Cristo. Eles eram teus, falando para o Pai. Aqui é uma oração de Jesus. Jesus ora ao Pai e fala: eles eram teus, mas tu os destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Então, desde a eternidade, Deus, o Pai, havia dado um povo para o Senhor Jesus Cristo. Esse povo são os escolhidos, a igreja. Então, Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos o quê? Predestinados por Ele, chamados por Ele, justificados por Ele e glorificados por Ele. Por meio dele, então, nós somos redimidos, chamados, justificados, santificados e glorificados. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai, ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Agora, nesse ponto, a nossa confissão de fé vai abordar a respeito de Jesus como sendo o Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência do Pai, que fez o mundo, que sustenta o mundo e que governa todas as coisas. E é exatamente o que diz em Colossenses 1, 15 a 17, que diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz aqui, ele fez o mundo. Ele é antes de todas as coisas, antes de todas as coisas, de tudo existir, mostrando que ele é eterno, Deus é eterno, e nele tudo subsiste. A palavra subsistir aqui significa que sustenta todas as coisas em ordem, é o que dá vida a todos, é o que sustenta, é o que governa todas as coisas. Então, Jesus, ele tem todas as qualificações de Deus. Ele é Deus, ele é eterno, antes de tudo. Ele fez o mundo.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Tudo só pode ter vida, ordem, por causa dele. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mostrando que ele é a imagem do Deus invisível, do Pai. Ele é a imagem. Ele é a perfeição do próprio Pai. Mostrando que ele é o resplendor da glória do Pai. E da mesma essência e igual ao Pai. Quando Cristo veio, ele veio na plenitude do tempo. Ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns. Então nós vemos que, até aqui, nós observamos o quê? A deidade de Cristo, a divindade de Cristo, mostrando quem ele é, que ele é eterno, que ele existe antes de todas as coisas, que tudo foi feito por meio dele e para ele, que é ele quem sustenta todas as coisas, mostrando a sua deidade. Mas na plenitude do tempo, o que acontece com Cristo? Ele toma sobre si a natureza humana, e bem como todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, ele se torna também um homem. Então diz em Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo ideal, o tempo determinado por Deus. Quando chega o tempo determinado por Deus, ele envia então Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, na plenitude do tempo, no tempo determinado na história, você lembra que desde a eternidade, Cristo já havia sido escolhido para morrer pelos nossos pecados, para derramar o sangue dele. Mas na plenitude do tempo, no tempo então estabelecido por Deus, aqui neste mundo, ele então vem. Deus então envia o seu Filho na plenitude do tempo, dos tempos, nascido de mulher, mostrando o quê? Que agora aquele Deus Criador, que sustenta todas as coisas, que existiu para sempre, que sempre existiu, esse Deus, agora, na plenitude do tempo, no tempo determinado pelo Pai, ele vem agora a esse mundo. E Paulo, ele vai nos mostrar o quê? A humanidade de Cristo. Ele veio nascido de uma mulher. Em João 1, versículo 1 e versículo 14 diz assim: no princípio, antes de tudo existir, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui está falando a respeito de Cristo. Cristo é Deus. E esse Verbo, esse Deus, ele se fez carne, nascido de mulher. Ele se faz carne. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Filipenses 2 diz assim: ele tinha a natureza de Deus. Cristo tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. É exatamente o que a nossa confissão de fé diz, que ele tomou sobre si a natureza humana. Ele então veio e se tornou igual aos seres humanos, de carne e osso. Ele viveu uma vida comum de um ser humano, essenciais e fraquezas comuns. Jesus teve fome, Jesus dormiu, estava cansado.
Ele então recebe, ele toma essas propriedades essenciais e comuns da natureza humana. Porém, sem pecado. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, mostrando que Jesus ele veio em carne, em sua carne, em seu corpo, como homem. Ele foi tentado em todas as coisas, como todos nós. Como Adão foi tentado, como nós somos tentados. A nossa semelhança, mas sem pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o Deus eterno, que sustenta todas as coisas, que criou todos e tudo para a sua própria glória, agora é esse Deus. Ele se torna homem como um de nós. E agora, em sua carne, em sua vida, ele vai ser tentado em todas as coisas, como Adão foi tentado e como nós fomos tentados. Você vê que o que nós estudamos antes, né, a respeito dos pactos de Deus, que Adão, ao ser tentado, ele naufraga em sua fé, porque ele cai, ele peca. É por isso que Jesus é chamado de segundo Adão, porque da forma em que Adão foi tentado, Jesus foi tentado, mas Jesus, ele permaneceu sem pecado, a diferença de Adão. Então agora, Cristo sendo homem, o próprio Deus se tornando homem, ele vem, ele é tentado em todas as áreas, mas ele nunca pecou, sem pecado, não conheceu o pecado, não cometeu pecado algum. E ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela. Essa parte aqui é a nossa confissão de fé que fala. E o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi, segundo previam as Escrituras. É exatamente o que diz em Lucas 1. Uma virgem desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 1:1. E esta é a lista dos antepassados de Jesus, descendente de Davi, que era descendente de Abraão e Judá. Então a nossa confissão, ela vai deixar bem claro uma das doutrinas muito importantes para nós, que é a doutrina a respeito do nascimento de Jesus, da Virgem Maria. Então a Bíblia nos fala o quê? Que o Espírito Santo, ele, com o poder dele, ele envolve Maria. E então Maria, sendo virgem, o Espírito Santo desce sobre ela, sendo envolvida pelo poder de Deus, a qual então ela vai ficar grávida do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi nascido de mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e de Davi.
E por que há uma ênfase a respeito disso? Que Cristo, ele nasce de uma mulher, ele é da descendência de Judá, de Abraão e de Davi, mostrando o que para nós? Que Jesus Cristo, ele veio em carne, ele era um homem, ele nasceu como um bebê nasce de uma mãe, ele era descendente de Abraão, de Davi, da tribo de Judá, segundo as Escrituras, mostrando o quê? Que ele veio de uma descendência terrena, mostrando que Jesus, o Deus eterno, também era um homem. E por que é importante nós entendermos a doutrina do nascimento virginal de Jesus, que foi um milagre, que Deus opera em Maria? Por que é tão importante nós entendermos a respeito disso? Porque o imaterial, que é o Espírito Santo, e o material, o útero de Maria, foram ambos envolvidos. Somente Deus poderia fazer o milagre da encarnação. Negar uma conexão física entre Maria e Jesus seria sugerir que Jesus não foi verdadeiramente humano. As Escrituras ensinam que Jesus foi totalmente humano, com um corpo físico, assim como o nosso. Ele nasce de Maria. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o nascimento de Jesus, houve uma conexão física entre Maria e Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele foi verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano. Se nós falarmos que Jesus não nasce de uma mulher, nós estaríamos negando a humanidade de Cristo. Muitas pessoas negam que Jesus Cristo foi um homem, que Jesus Cristo foi apenas um Deus. Eles negam isso. E se nós negarmos essa conexão entre Maria e Jesus, nós então negaríamos que Jesus realmente foi um humano. Então, realmente, Jesus foi um homem. Realmente, Jesus nasceu de uma mulher. Realmente, Jesus veio de uma descendência bíblica. Ele vem de Abraão, da descendência de Judá. Ele vem da descendência de Davi. Ele era um homem. Então, nós temos que entender a respeito da humanidade de Cristo. Jesus, então, ele foi totalmente humano. Ele tinha um corpo físico, como o nosso corpo. Ele foi tentado em todas as circunstâncias de sua vida, assim como todos nós somos tentados. Ele foi um homem, teve um corpo, foi tentado à nossa semelhança, assim como todos os homens sempre foram tentados. Se nós negarmos essa conexão entre Maria e Jesus, nós negaríamos, de certa forma, a humanidade de Cristo. Então seria fácil falar que Jesus era somente Deus, porque quando ele foi tentado, não, mas ele era Deus. Quando ele passou pelas tribulações, mas ele era Deus. Mas quando nós colocamos que ele foi verdadeiramente homem, totalmente humano, mostra o quê? Que ele tinha um corpo físico, que ele realmente foi tentado, que ele realmente sofreu em sua carne, que realmente ele foi crucificado. Não foi apenas um ato simbólico de um espírito, mas realmente a crucificação existiu. O corpo de Cristo, ele foi pregado em uma cruz. Houve derramamento de sangue, houve sepultamento, houve ressurreição. Então nós devemos entender que Jesus, ele foi totalmente humano, verdadeiramente humano. Ao mesmo tempo,
Jesus era totalmente Deus, com uma natureza eterna e sem pecado. É o que nós vimos. Ele era o Deus eterno e ele não pecou em nada. Somente Deus é eterno, somente Deus não peca. Então Jesus, ele não nasceu em pecado, ou seja, ele não possuía a natureza pecaminosa, pois a transmissão dessa natureza pecaminosa, ela é passada de geração a geração, e ela foi frustrada pelo fato de Cristo ter nascido de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo, permitindo que o eterno Deus se tornasse um homem perfeito. O que nós estudamos sobre os pactos? Sobre o pacto de obras. Que Adão, ele sendo o representante de toda a humanidade, quando Adão peca, todos pecam em Adão. Porque todos então são descendentes diretos de Adão. Por isso todos nós carregamos o pecado ao nascermos. Então nós não pecamos para nos tornar pecadores. Nós pecamos porque nascemos pecadores. Então todos os homens nascem com o pecado, porque todos são descendentes diretos de Davi, um homem e uma mulher. Mas o que acontece com o nascimento de Jesus? Com o nascimento de Jesus, há o rompimento desse pecado. Porque diferente de nós, ali houve a ação do pai e da mãe. Mas com relação a Jesus Cristo, não. Com relação a Jesus Cristo, ele foi envolvido, a Virgem Maria, envolvido pelo poder do Espírito Santo, rompendo essa transmissão de pecado que vinha de geração a geração. É por isso que Jesus, ele nasce sem pecado. Ele é o único que nasceu sem pecado. Maria, ela não é imaculada, ela não é sem pecado, porque Maria nasceu de um homem e de uma mulher. A transmissão do pecado de Adão alcançou Maria, alcançou todos os apóstolos, alcançou todos os santos da Bíblia, alcançaram todas as pessoas, diferente de Cristo. Em Cristo há o rompimento, porque Cristo, José, não é o pai biológico de Jesus. Então, a Maria, ela fica grávida de Jesus pelo poder do Espírito Santo, havendo esse rompimento do pecado na vida de Jesus. Então Jesus, além dele não pecar, ele foi o único que nasceu sem pecado, porque ele nasce pelo poder do Espírito Santo. Desse modo, as duas naturezas completas, é o que diz a confissão de fé, perfeitas e distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa, Cristo, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essa doutrina que ensina que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ela é chamada da doutrina da união hipostática de Cristo. Essa doutrina, ela foi estabelecida, definida no Concílio de Calcedônia, no ano de 451, que estabeleceu que Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então a Bíblia fala isso. Fala que Jesus, ele é Deus. Diversos versículos, diversas passagens. Ele fez todas as coisas, ele não tem pecado, ele é eterno, ele recebe louvor, ele recebe glória.
Então mostra a divindade de Cristo, que Cristo, ele foi verdadeiramente Deus. Mas a Bíblia também, ela nos mostra algo, que Jesus, ele foi um homem, e que nós não podemos negar isso também, que ele foi verdadeiramente homem, nasce de uma mulher, vem de uma descendência, passa pelos mesmos sofrimentos, recebe as mesmas tentações do que todos os outros homens, inclusive ele morre em uma cruz. Então, a Bíblia, ela fala o quê? Que Cristo, ele é verdadeiramente Deus, mas que também ele é verdadeiramente homem. E no Concílio de Calcedônia, eles então estabeleceram essa doutrina. E por que eles estabeleceram essa doutrina? Porque surgiram algumas heresias naquela época. Então, que heresias que surgiram naquela época? O nestorianismo, o eutiquianismo e o monofisismo. É importante nós entendermos, porque essas heresias, elas viram e mexem, elas retornam com outros nomes, mas elas sempre estão novamente tentando ser inseridas novamente na igreja cristã. Então, o que é o nestorianismo? O nestorianismo, ele afirmava que Jesus era duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes, residindo no mesmo corpo. Então, olha como que foi sendo complexo. Hoje nós temos tudo pronto. Isso aí já foi discutido na história pela igreja, e hoje nós temos tudo já definido, tudo pronto. Mas naquela época, chega este homem, Nestor, e ele fala o quê? Que Jesus era duas pessoas distintas, diferentes, habitando no mesmo corpo. Então, no corpo de Jesus, tinham duas pessoas, uma divina e uma humana. Em determinado momento, a pessoa humana tinha fome. Em determinado momento, a pessoa divina acalmava a tempestade. Então, o nestorianismo, o que ele foi afirmando? Que Jesus era duas pessoas distintas no mesmo corpo. Havia ali um homem que era humano e um homem que era Deus. Já o eutiquianismo dizia o quê? Que Jesus possuía uma natureza mista, que foi formada de um suposto processo de absorção de sua natureza humana por sua natureza divina, o que resultou na formação de uma terceira natureza. Então, o eutiquianismo, ele diz o quê? Que Jesus, ele possuía somente uma natureza, e essa era uma natureza mista. Ele não era nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Era uma mistura de Deus com homem, a qual a parte divina, a deidade, ela manifestava de forma superior à parte humana. Então ele dizia isso, o eutiquianismo, que Jesus era uma mistura de Deus e homem, só que ele não era nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Era uma outra essência, a qual a parte divina se sobressaía sobre a parte humana. O monofisismo defendia o quê? Que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina. Aí vem o outro e fala, não, Jesus é somente divino, Jesus não era homem, Jesus tinha somente uma natureza, ele era somente Deus. Surge uma outra teoria, a kenosis, que ganhou espaço no século XIX, que diz o quê? Que Jesus abriu mão de algum de seus atributos divinos quando assumiu a natureza humana, e depois voltou a assumi-los após a ressurreição
e ascensão nos céus. Então, kenosis, essa teoria, fala o quê? Que quando Jesus veio, ele abandona parte da sua divindade. Ou seja, quando ele veio, ele não era verdadeiramente Deus. E que ele assume, quando ele veio, somente a sua humanidade, como prevalecendo. Então, ele era somente homem. Mas quando ele ressuscita, retorna para ele a sua divindade. Então, depois da ressurreição só, que ele, então, se torna novamente Deus. Então, você percebe que, durante a história, há muitos questionamentos a respeito de Cristo. Mas e aí, como que é? Ele era homem, ele era Deus, era uma mistura dos dois, era um outro ser que não era nem Deus e nem homem, não, ele era só Deus, não, ele era só homem. Então, você vê que surgem muitas interrogações a respeito de Cristo na história. E muitas teorias vão surgindo e iam se espalhando por todo o local, por todos os lugares, porque não é igual hoje, né, a qual há uma notícia, alguma coisa, se posta na internet e você já vê lá, olha, aquele cara está ensinando uma heresia, porque é tudo muito rápido. Mas imagina nessa época, Nestor começou a ensinar isso aí por um monte de pessoas, a dificuldade de Bíblias, a dificuldade de se conhecer, de ter um estudo e tudo mais. Muitas pessoas acabaram crendo e acabaram espalhando essas doutrinas. O outro acreditava no que o eutiquianismo pregava, outro no monofisismo, e assim por diante. E começavam a se espalhar. Imagina a confusão, quando um começava a ver o que o outro pensava, o que o outro falava, o que a igreja de lá pensava, o que a outra igreja do outro país dizia. E tudo isso começou a virar uma bagunça. Então, no Concílio de Calcedônia, a igreja então se junta. Para quê? Para estabelecer então o que a Bíblia ensina. Então, o que a Bíblia ensina com relação a Jesus? A Bíblia não ensina que eram duas pessoas diferentes residindo no mesmo corpo. E Jesus tinha duas pessoas diferentes. Tinha uma hora que manifestava Deus, tinha hora que manifestava o homem. Não ensina isso. O eutiquianismo ensinava o quê? Que uma só natureza, nem Deus, e nem totalmente homem, e nem totalmente Deus, mas uma outra substância. A Bíblia também não ensina isso. A Bíblia também não ensina que Jesus era somente Deus, e nem que Jesus era somente homem. Então, o que a Bíblia, ela ensina? Ela ensina a união hipostática de Cristo, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, em resumo, o importante é entendermos que essa doutrina afirma que todas as qualidades humanas, bem como todas as qualidades divinas, estão e sempre estarão de forma verdadeira, completa, distintiva e inseparável na única pessoa de Cristo. De forma prática, isso quer dizer que Cristo não é menos divino e mais humano, ou menos humano e mais divino. Que Cristo é Deus homem. Ele é plenamente Deus e plenamente homem o tempo todo. Então isso nós devemos guardar muito bem conosco sobre essa doutrina. Que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Se nós nos desviarmos de qualquer desse pensamento, nós acabaremos indo para qualquer uma das outras heresias. Existem denominações religiosas, seitas, que vão falar o quê? Que Jesus não era verdadeiramente Deus, que ele era apenas um anjo, um ser celestial, uma mistura. Outros vão dizer, não, Jesus foi apenas um homem bom. O Espiritismo. Quem que era Jesus? Um homem de luz. O budismo, um homem de luz.
um profeta, mas não Deus. Então você vê que algumas religiões vão negar a divindade de Cristo. Outras vão negar a humanidade de Cristo. Não, Jesus não pode ser homem, porque o homem é pecador, porque o homem é falho. Os milagres que Jesus fez, só Deus pode fazer. Então Jesus é somente Deus, não é homem. Outros vão negar o quê? A humanidade de Cristo. Ué, mas se Jesus é somente Deus, então não houve derramamento de sangue, nem crucificação, porque Deus é Espírito. Então quem estava na cruz? Quem foi pregado na cruz? Ou isso foi apenas uma ilusão para as pessoas? Então nós entendemos o quê? Historicamente e biblicamente, que Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Jesus é o Deus homem. Desse modo, as duas naturezas completas, perfeitas e distintas foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa. Isso aqui é a nossa confissão de fé que diz. Sem conversão, composição ou confusão. Então nós dizemos que foi uma única pessoa unida inseparavelmente, diferente daquela outra heresia que falava o quê? Que haviam duas pessoas em Cristo. É uma única pessoa, unidas as duas naturezas de forma completa. Totalmente homem, totalmente Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Foram unidas em uma única pessoa. Sem conversão, composição ou confusão. Por quê? Porque uns afirmavam que uma hora Jesus era homem, outra hora Jesus era Deus. Não há essa confusão. Ele era totalmente homem, totalmente Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. E essa pessoa, então, ela é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Como diz em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É por isso que ele é um único mediador. Ele é o único que é Deus ao mesmo tempo e homem ao mesmo tempo. Nenhuma outra pessoa é divina. Nenhuma outra pessoa poderia ser mediadora. Porque somente ele nasce de uma virgem, sem a ajuda humana do homem, pelo poder apenas do Espírito Santo, ali rompendo o pecado original dos homens. Somente ele vive uma vida perfeita, obedece, é tentado, mas não peca, sem pecado, sem conhecer o pecado, sem cometer o pecado. Todos os outros homens, todas as outras pessoas já nascem com o pecado e por isso cometem o pecado. Mas ao mesmo tempo que Jesus, ele tem a sua divindade, ele também tem a sua humanidade. Por isso ele é um Deus homem. A doutrina da união hipostática. Quando você ouvir falar sobre isso, união hipostática, agora você vai entender o que significa isso. Que Jesus, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele não é menos homem e mais Deus. Ele não é mais homem e menos Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Então, a nossa confissão de fé, eu fiz o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do capítulo 8. Nós depois continuaremos, abordaremos outros assuntos muito importantes a respeito de Cristo, mas isso é importante para nós, certo? Quando nós vemos Jesus como o cumpridor
como aquele que é o mediador, profeta, sacerdote, rei, cabeça, salvador da igreja, herdeiro, juiz do mundo, como é aquele que é o único que pode nos redimir, chamar, justificar, santificar e nos glorificar. Somente Ele. Ele é o único que não teve pecado, que nasceu sem pecado, porque Ele nasce de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Ele, então, é plenamente homem e plenamente Deus. Até então, parece que é fácil, mas não é fácil, porque há um mistério em tudo isso, certo? Quando nós falamos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, mesmo a Bíblia afirmando isso para nós, é algo que é um mistério. Por que é um mistério? Porque foge da nossa compreensão humana. Nós não conseguimos entender como um homem pode ser totalmente homem e totalmente Deus ao mesmo tempo. Então, é um mistério, mas é o que a Bíblia nos ensina. Então, que você possa entender a respeito disso, guardar essa fé. Se alguém algum dia diminuir a divindade de Cristo, você já sabe que aquilo é uma seita. Se alguém algum dia diminuir a humanidade de Cristo, você já também sabe que aquele é uma seita. Ok?